5 comportamentos que te afastam do Espírito Santo. Já deixa o like aqui antes de começar esse vídeo, que eu creio que o Senhor vai falar muito com você. Estou com a minha colinha aqui novamente. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, a Bíblia diz assim: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Então entendemos pela palavra de Deus que o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele se entristece, ele se alegra. Então nós podemos muito bem tanto alegrar com as nossas atitudes, quanto entristecer, e essa tristeza provoca realmente o afastar do Espírito Santo da nossa vida. E hoje você vai ver 5 comportamentos que podem afastar o Espírito Santo da sua vida. O primeiro comportamento é pecado não confessado. Salmo 63:18, a Bíblia diz assim: Se eu no coração contemplará a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Olha que salmo maravilhoso. Por quê? Porque se eu contemplar no meu coração a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Ou seja, um pecado na qual ele tinha dentro dele, que ele não se arrependia. E ele diz que se ele não tivesse se arrependido, se ele não tivesse contemplado, o Senhor não teria o ouvido. Ou seja, pecados que nós não confessamos, que guardamos, que não nos arrependemos, afasta o Espírito Santo de nós. Então, quando nós mantemos pecados aprisionados dentro de nós, pecados que nós não se arrependemos, pecados que a gente comete deliberadamente, isso afasta o Espírito Santo de nós, deliberadamente. Uma coisa é sermos pecadores, ou seja, nós somos pecadores, nascemos assim, o Senhor nos santifica. Porém, pecado deliberado é aquele que nós escolhemos pecar. Então, se a gente escolhe pecar deliberadamente, o Espírito Santo ele se afasta de nós e a gente o entristece. Aí eu faço uma pergunta: há algum pecado em sua vida que você precisa de arrependimento? Com certeza sim. Então, busca o Senhor e se arrependa. Segundo comportamento que leva o Espírito Santo a se afastar de nós é a falta de perdão. Exatamente, a falta de perdão. Marcos capítulo 11, versículo 15, a Bíblia diz assim: "E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai." A Bíblia é muito direta a respeito do perdão. Não é uma escolha que nós temos como cristão. Ele é uma ordenança, ou seja, devemos perdoar. E se nós não perdoamos, o Espírito Santo ele se entristece, consequentemente ele se afasta de nós. Olha essa frase que maravilhosa: "Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você." Por quê? Porque o perdão ele nos liberta. O perdão ele nos destrava das garras do inimigo. Então, quando nós perdoamos, a gente tira um prisioneiro dentro de nós e descobrimos que o prisioneiro era a gente pela falta de perdão. E é maravilhoso porque o Espírito Santo é o Espírito de reconciliação. Então, ele tem o poder total de nos reconciliar tanto com Deus quanto com as outras pessoas. Então, cara, peça que o Espírito Santo te capacite mesmo a perdoar as pessoas. E com certeza, quando você perdoa as pessoas, cara, o Espírito Santo ele se aproxima e ele habita em você. Mas se você ainda tem dificuldade de perdoar, o Espírito Santo ele se afasta. Então, cara, ore ao Senhor e peça para ele te capacitar realmente a perdoar, assim como o Senhor te perdoa. Agora, o terceiro comportamento na qual afasta o Espírito Santo das nossas vidas é o orgulho espiritual. A Bíblia diz assim, lá em Tiago capítulo 4, versículo 6: "Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes." Cara, orgulho espiritual é literalmente a gente se achar por algum tipo de dom, achar que é bom em alguma coisa diante de Deus. A verdade é que nós não somos nada. A verdade é que sem o Senhor Jesus nós não conseguimos fazer nada. A gente não tem nada por mérito próprio. Na verdade, a gente merecia o inferno e o Senhor nos deu a salvação de graça. Então, o orgulho espiritual é quando nós pensamos que somos alguma coisa. E quando pensamos que somos alguma coisa, nós temos esse orgulho espiritual e o Espírito Santo se afasta de nós. Jonathan Edwards tem uma frase que ele fala que o orgulho espiritual é o maior inimigo da nossa vida com Deus. Então, assim, quando pensamos que nós não precisamos de ajuda, somos autossuficientes, bons, estamos errando.
estamos afastando o Espírito Santo de nós. Eu faço uma pergunta: você tem reconhecido a dependência do Espírito Santo na sua vida diária? Ou você se acha autossuficiente? Você é o bonzão, sabe de tudo? Cara, o Espírito Santo, ele tá aí para te convencer do pecado. Então, ore, se arrependa e busque mesmo a sabedoria do Espírito Santo. Agora, o quarto comportamento é a negligência da palavra. Isso aqui é inquestionável, gente. Uma coisa que afasta o Espírito Santo é a gente negligenciar a palavra de Deus, que é por ela que conhecemos, que sabemos como agradamos, sabemos como buscar o Espírito. Se a gente não sabe quem é o Espírito Santo, para começo de conversa, como é que ele vai habitar em você? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, a Bíblia diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos guia através da verdade, que é a palavra de Deus. Então a gente precisa realmente se inclinar à palavra de Deus e não negligenciar o estudo da palavra. Se você negligencia a palavra de Deus, cara, você afasta o Espírito Santo de você. Olha essa frase de Martyn Lloyd-Jones, que é maravilhosa. Diz assim: a Bíblia sem o Espírito é letra morta. O Espírito sem a Bíblia é engano. Ou seja, se você quer o Espírito Santo, mas você não lê a palavra de Deus, é contraditório. Você não terá o Espírito. Você precisa conhecê-lo, buscar, e você receberá. E o último comportamento para a gente terminar é a desobediência deliberada. A Bíblia diz assim, lá em Atos capítulo 7, versículo 51. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ou seja, você deliberadamente é uma pessoa que desobedece a Deus. Se você é uma pessoa que deliberadamente desobedece a Deus, você não vai ter o Espírito vai se afastar de você. E isso é perigoso demais, porque a gente cai nesse erro. Achamos que nós somos bons o suficiente, nós não queremos obedecer à voz de Deus, nós não queremos ter compromisso com a palavra de Deus. Tem uma frase que diz que a obediência é a linguagem de amor de Deus. Precisamos ser obedientes à palavra. Aí eu faço um questionamento para você. Há algo que Deus está te pedindo que você está evitando? E com certeza Ele está te pedindo obediência. Ele está te pedindo arrependimento. Então, esses comportamentos afastam o Espírito de nós. Precisamos nos arrepender. Se você gostou desse vídeo e te ajudou de alguma maneira, Deus te abençoe. Comenta aqui nos comentários o que você achou. Compartilhe com alguém se for bênção esse vídeo. Deus te abençoe. Se inscreva aqui no canal, que é bênção demais. Nós estamos publicando vídeos aqui muito importantes. Nós vamos manter a frequência, então vai ser importante a sua inscrição aqui. Então até a próxima. Até mais.